Tem gente de todos os tamanhos, características diferentes. Mas como saber qual é o desenvolvimento ideal para o seu filho? Qual é a hora de visitar uma endocrinologista pediátrica? Então, doutora Luciana, a baixa estatura na infância significa um problema? Olha, nem sempre. A gente precisa avaliar sempre dentro de um contexto muito amplo, né? Tem que avaliar se essa criança está dentro de um padrão de estatura normal para a idade e dentro de um padrão de crescimento normal para a família. E se essa criança também tem algum outro problema que possa estar interferindo no seu crescimento, né? E como que é feita essa avaliação? A gente usa as curvas de crescimento, né, que são os padrões de avaliação para cada faixa etária. E dentro dessa curva de crescimento você pode determinar se essa criança tem uma estatura dentro do normal para a sua idade ou não, né? De acordo com o sexo, se é masculino ou feminino. E dentro disso daí é importante também avaliar a estatura dos pais. Os pais pequenos não têm como ter filhos muito altos, né? Ao contrário, também os pais muito altos teoricamente deveriam ter filhos mais altos. Então é importante avaliar tudo isso. Agora, essa avaliação que você fala dessa curva de crescimento, todos os pais, quando levam os filhos ao pediatra, recebem, né? Tem um mapeamento, podemos dizer assim, que ela vai marcando e acompanhando ali o desenvolvimento do filho. Né? Isso ajuda muito lá na frente para uma dúvida que tenha sobre o crescimento. Esse acompanhamento desde o inicinho da vida da criança é importante. Geralmente, os pais trazem os filhos para avaliação perto da idade da puberdade, porque é quando a gente tem as maiores discrepâncias de crescimento, porque tem a questão do desenvolvimento também que vai influenciar, né, o crescimento nesse período aí da vida. E quando esses pais trazem medidas antigas de estatura, fica mais fácil de avaliar se aquela criança vem crescendo adequadamente, o problema surgiu só naquele período, ou se é uma criança que desde pequenininha, desde ali 1, 2 anos de idade, já tem algum problema que está comprometendo o seu crescimento. O que é a idade óssea? A idade óssea é uma avaliação que é feita de um raio-x, que é tirado da mão e do punho esquerdo porque é padronizado, né, que é o esquerdo, e essa avaliação é feita por um radiologista que vai medir os núcleos de calcificação das cartilagens de crescimento. De acordo com o grau de desenvolvimento dos ossos da mão e das cartilagens de crescimento, é dada uma pontuação. Essa pontuação vai mostrar se essa criança tem um desenvolvimento ósseo compatível com a sua idade cronológica. Uma criança pode ter uma idade óssea, que é essa avaliação, né? Compatível com a sua idade, atrasada ou avançada. E quando é atrasada, pode ser algum problema? Ou adiantada? Tanto atrasada quanto avançada podem ou não representar um problema. Existe o que seria o normal, né? Normal entre aspas, né? De atraso e de avanço, que é variável com cada faixa etária, mas um atraso muito grande ou um avanço muito grande, dependendo de como essa criança está na sua curva de crescimento, pode significar que tem um comprometimento do seu crescimento por alguma patologia aí que não tenha sido identificada. Tem crianças que quando bem pequenininhas, crescem muito e depois chegam a uma certa idade e param. Já tem outras que demoram muito mais a desenvolver e na fase adulta fica bem mais alto. Por que isso acontece? Justamente por causa desse padrão de desenvolvimento. Algumas crianças, por herança genética, vão fazer um desenvolvimento muito mais acelerado, muito mais adiantado, e outras vão fazer esse desenvolvimento muito mais tardio. Né? O que costuma chamar muito a atenção dos pais, geralmente, são as crianças que têm essa maturação mais tardia, porque quando elas chegam na adolescência, os outros coleguinhas estão crescendo, desenvolvendo, e essas crianças continuam ali com jeitinho de menininhos ainda, né? Se essas crianças não têm nenhuma doença, nada que atrapalhe o seu crescimento, e elas têm essa maturação, esse padrão de crescimento programado para ser tardio, elas vão fazer o seu crescimento mais tarde. Quando as outras já estão terminando, é que elas vão fazer o estirão, que é aquela espichada que eles fazem na adolescência, e vão atingir uma estatura adulta normal.
Então, nesse caso, não precisa fazer nada, nenhum tratamento. Não. Nesses casos que você identifica que realmente o que está acontecendo com a criança é um atraso constitucional, né, da maturação esquelética, não há nada para ser feito. Apenas um acompanhamento que é importante que seja feito para que seja detectado qualquer problema que possa estar interferindo ou que possa vir a atrapalhar esse crescimento lá na frente. Agora, quais são os casos que pedem tratamento? Quando a criança tem algum distúrbio hormonal que possa interferir no seu crescimento, esses merecem tratamento. Nem sempre esse tratamento vai ser com o que todo mundo, né, sonha, que é o hormônio de crescimento. Né? Todo mundo já imagina que o tratamento para crescimento vai ser feito com hormônio de crescimento. Se essa criança tem uma doença, outra que não, deficiência de hormônio de crescimento, que está interferindo no seu crescimento, tem que ser tratado primeiro essa patologia. Por exemplo, uma criança que tem um hipotiroidismo, que por causa desse hipotiroidismo, entre outras coisas que ela vai ter, né? Ela não está crescendo, você tratando o hipotiroidismo, ela vai retomar o crescimento e seguir a sua curva normal. Né? Se a criança tem uma insuficiência renal grave, por exemplo, e isso daí está interferindo no seu crescimento, você tem que tratar a patologia de base, né? E depois de uma avaliação, né, hormonal e de curva de crescimento for detectado que essa criança tem uma deficiência de hormônio de crescimento, aí sim ela merece o tratamento com hormônio de crescimento. Então, pelo que eu vi, o hormônio do crescimento fica em última hipótese, né? Primeiro avalia e vê todas as possibilidades e, por último, o hormônio de crescimento. Correto. Você disse no início que muitos pais procuram, né, endocrinologista numa época que a criança já está na fase do início da puberdade, adolescência, porque é a época que todo mundo quer ver o filho forte, bonito, né, crescendo, já começando a namorar, paquerar. Mas isso pode se antecipar? Deve se antecipar. Esse acompanhamento ele deve ser feito desde por volta de 1, 2 anos de idade, porque existem crianças que já nascem pequenininhas, já nascem abaixo do que seria adequado para a idade, né, para o recém-nascido, e que nunca recuperam o seu crescimento. Essas crianças têm que iniciar um tratamento por volta de 2 anos de idade. E o tratamento, independente de ser com hormônio de crescimento, ou se é um tratamento por causa de um hipotiroidismo, ou por qualquer outra patologia que interfira no crescimento, quanto mais precoce for iniciado, melhor vai ser a resposta. O tratamento iniciado tardiamente, já em franca puberdade, por exemplo, já não tem uma resposta tão boa. O recém-nascido prematuro, ele pode fazer um acompanhamento dessa forma ou deve fazer para que ele consiga recuperar o peso que ele não teve na gestação? Correto. Toda criança, quando nasce na maternidade, ela é classificada de acordo com o peso e com a estatura e em relação à sua idade gestacional. Esse peso e essa estatura abaixo do que é recomendado para a idade gestacional é chamado do pequeno para a idade gestacional. Essas crianças pequenas para a idade gestacional, elas devem recuperar o seu crescimento até os 2 anos de idade. Então, até esse período, né, esse acompanhamento pode ser feito com o pediatra. Após os 2 anos de idade, se a criança não entrou na sua curva de crescimento normal, não atingiu um padrão de crescimento normal, deve ser feito uma avaliação, um acompanhamento por um endocrinologista pediátrico, que é o profissional habilitado para detectar se essa criança merece tratamento ou não. Porque vai muito mais além do que uma análise visual, né, de acompanhar ali a alimentação da criança, a amamentação, né, no início. É uma pesquisa muito mais aprofundada, né, e detalhada. E muitas vezes até o próprio pediatra ou a família, né, por desconhecimento, atribui aquela baixa estatura da criança ao fato dela ter nascido prematura ou pequena. Porque nasceu pequenininho, é por isso que vai ser pequenininho a vida toda. E nem sempre é assim. Muitas vezes essa criança merece um tratamento para ter um crescimento dentro do normal, na infância e na adolescência, e atingir uma estatura normal na vida adulta. Muito bem. É muito bom a gente falar isso para as pessoas que estão em casa, porque às vezes tem uma criança que está nessa situação, o filhinho está um pouquinho pequenininho, está na dúvida e não sabe qual é o médico que se deve procurar. Né? E às vezes nem um pediatra mesmo tem essa informação, porque o estudo vai mudando, né, doutora? As coisas vão se aprimorando, né, e vão ficando mais claras pra gente. Por isso a gente tem a tecnologia aí e todos os recursos cada vez estão mais fáceis e mais acessíveis. Então,
eu indico aí procurar realmente uma endocrinologista pediátrica para que você tenha segurança do crescimento ideal para o seu filho, como nós falamos no início. Bom, agradeço muito a entrevista, o bate-papo, espero que você tenha entendido tudo direitinho e agora possa esclarecer todas as suas dúvidas. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade.